Ei, psiu, é com você mesmo que eu tô falando. Pega o seu livro de matemática lá na página 72 e vem comigo que a aula já vai começar. Oi, meus amores! Então vamos à nossa aulinha de matemática de hoje? Hoje nós vamos falar sobre figuras geométricas planas. Mas antes eu quero relembrar com vocês, lá no segundo bimestre nós aprendemos as figuras geométricas, os sólidos geométricos. Entre eles nós aprendemos o cubo, lembra? Então, eu trouxe o cubo para vocês verem a diferença. O cubo, ele tem várias faces, né? Assim como o paralelepípedo e outros sólidos geométricos que nós aprendemos, a pirâmide, enfim. Hoje nós vamos estar vendo figuras geométricas planas. E a tia colocou aqui no quadro alguns exemplos, os mais conhecidos. As figuras mais conhecidas, o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo, tá? Então, lá no livro de vocês, lá na abertura da unidade, tem vários objetos lá no restaurante. Entre esses objetos que estão lá no restaurante, temos um relógio. Diz para mim aí do outro lado, que figura geométrica o relógio nos lembra? O círculo. O círculo. Agora, essas bandeirinhas aqui, ó. Qual figura geométrica elas nos lembram? Triângulos, muito bem. E essa caixa de sapato aqui? Qual figura geométrica nos lembra? O retângulo. Muito bem. Então, lá na página 72, vocês irão olhar, pessoal, que existem outras figuras planas, outros exemplos, tá? E entre esses que a tia já citou e já mostrou aqui no quadro, nós temos o losango, que é este aqui. Nós temos o trapézio, que é esse amarelinho aqui, que lembra uma sainha, não é? Nós temos algumas figuras, essa figura aqui que tem 5 lados, por isso ela é chamada de pentágono. E nós temos essa figura aqui que tem 6 lados, por isso chamamos de hexágono, tá? Então, lá na página 72 ainda, nós vamos falar sobre três tipos de triângulos, tá? Não existe um tipo apenas de triângulo. Nós vamos falar sobre outros triângulos que a tia vai colocar aqui no quadro e vamos falar sobre os quadriláteros. Quadriláteros, já está falando, ó, 4 lados. E aí a gente tem o quadrado, a gente tem o retângulo, entre outros. A tia vai mostrar a vocês, tá bom? Bem, então, pessoal, aqui no quadro a tia desenhou o quadrado e o triângulo. O que eu quero mostrar a vocês? Nós já sabemos que o quadrado ele tem 4 lados, não é mesmo? 4 lados. Agora eu pergunto para vocês, e quantos vértices? Tia, mas o que é um vértice? Então, o vértice é o encontro da linha reta, é o encontro dos lados. Então, olha aqui, eu tenho um lado e outro lado. O meu encontro é a pontinha. Então, aqui, nesse pontinho vermelho, eu tenho um vértice. E eu tenho quantos vértices no quadrado? 1, 2, 3, 4. São os 4 cantinhos, os 4 encontros das linhas retas. E no triângulo? No triângulo, eu tenho um lado, 2 lados, 3 lados. E quantos vértices? Vamos contar. Aqui eu tenho encontro. Aqui eu tenho outro encontro de linha reta e aqui eu tenho outro. Então, eu tenho 1, 2 e 3 vértices também. 3 lados e 3 vértices. E aqui 4 lados e 4 vértices. Então, gente, lá na página 73, nós vamos falar sobre os triângulos, ok? Os triângulos, eles são polígonos. Mas o que são polígonos? São figuras geométricas planas formadas por linhas retas, tá? Então, o triângulo aí é um exemplo, assim como o quadrado também é um exemplo de polígono, tá? Nós vamos ver agora, pessoal, 3 tipos de triângulos, tá? Os 3 tipos quais são? O primeiro que a tia vai mostrar é o equilátero. Repete aí, equilátero. Isto.
Então, este tipo de triângulo, ele tem os três lados são do mesmo tamanho, na mesma medida, tá? Se nós formos medir, nós vamos ver que os lados são todos da mesma medida, certo? Então, esse é o equilátero. O triângulo isósceles, que é esse aqui do meio, ele tem apenas dois lados iguais, tá vendo? Esses dois lados aqui são da mesma medida, porém este aqui, a base, não tem a mesma medida, tem menos, tá? Esses são os isósceles. Agora, o triângulo escaleno, que é este terceiro aqui, ele tem um lado, cada lado tem uma medida diferente, tá? Então, aqui tem uma medida, este outro lado tem uma outra medida e este aqui outra medida. A ele nós chamamos de escaleno. Turminha, lá na página 73, então, nós vamos continuar. Vamos falar agora sobre os quadriláteros. Bom, como o próprio nome já está falando, quadriláteros têm 4 lados. E a tia trouxe aqui exemplos que estão lá no livro, na página 73, exemplos de quadriláteros. Nós temos o quadrado, nós temos aqui o retângulo, esse aqui nós chamamos de trapézio, e este aqui nós chamamos de paralelogramo, tá? Então, esses aqui são exemplos de quadriláteros, que também são polígonos. Então, agora, turminha, vocês irão realizar as atividades da página 74 até a página 76. São atividades bem tranquilas, bem fáceis de fazer, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar a tia aí no grupo, tá? E depois vocês voltem ao vídeo pra gente fazer a correção, tá legal? Vou aguardar vocês. Vamos à correção então, turminha. Vamos lá, peguem seu livrinho aí na página 74. Na número 1 diz o seguinte: escreva o número de lados e de vértices de cada figura. Em seguida, escreva o nome da figura. Então, eu vou perguntar direto para vocês: qual o nome dessa figura? Trapézio. Então, quem escreveu trapézio, parabéns, tá certinho. Quantos lados ela tem? 4. Quantos vértices? 4 vértices, tá? Aqui nós temos um triângulo. Qual o nome desse triângulo? Triângulo isósceles. Então, escrevam aí, quem não escreveu, tá? Isósceles, ele tem 3 lados e 3 vértices. E aqui nós temos o quadrado. Tem 4 lados e 4 vértices. E aqui nós temos o triângulo escaleno, aquele que tem 3 lados diferentes. Temos 3 lados e 3 vértices. Agora, complete a informação. Em cada figura, o número de lados é igual ao número de vértices. Então, é isso que nós reparamos. Nós observamos, né? Que o número de lados é sempre igual ao número de vértices. Agora, medindo superfícies. Vamos lá. A seguir, nós temos aqui a representação da superfície do restaurante que aparece lá na abertura da unidade. Vamos lá, eu vou mostrar a vocês. Então, olhem só. Na abertura aqui da unidade, nós temos a imagem de um restaurante, né? Onde nós vemos objetos que têm medidas de capacidade, que nós já aprendemos aqui o litro, medidas de massa, que é o peso do prato, né? Nós temos aqui algumas figuras como relógio, o cartaz aqui indicando o valor, né? O preço, enfim, nós temos algumas figuras aqui. Agora, nós vamos voltar lá na página 74, onde está representando a superfície do restaurante, né? Então, aqui, esse espaço aqui amarelinho, esses quadradinhos aqui amarelinhos, é o espaço de refeições. Esse espaço aqui, azulzinho, são os sanitários. E este outro espaço aqui, cinza, é a cozinha.
Lá na página 75 tem uma pergunta. Que superfície é maior? É o espaço de refeições, de cozinha ou de sanitários? Então, acertou quem marcou espaço de refeições, né? Que é o que tem mais quadradinhos, é a área maior. Pergunta: quantos quadradinhos recobrem a superfície do espaço de refeições? Bom, quem respondeu 64 quadradinhos está certo. Mas espera aí, você contou um por um? Essa é uma forma de nós chegarmos ao resultado, né? Contando de um em um. Ou então, nós podemos fazer a multiplicação. De que forma, tia? Vamos lá. Bom, cada coluna aqui, ó, se nós contarmos, nós vamos ver que cada coluna possui 8 quadradinhos, tá? Agora, quantas colunas eu tenho com 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu posso multiplicar 8 vezes 8, não é? Não repete 8 colunas de 8 quadradinhos? Então, quem fez dessa forma, utilizando aí a multiplicação, também chegou ao resultado 64. 8 vezes 8 igual a 64. Então, podemos dizer que a medida dessa superfície é de 64 quadradinhos, tá? Esse número representa a área dessa superfície e a unidade de medida dessa superfície é o quadradinho. Então, quantos quadrinhos recobrem a superfície da cozinha? Então, quem contou um por um chegou ao resultado 25, tá? Quem chegou a esse resultado acertou. Mas nós também podemos fazer novamente a multiplicação. Então, nós vamos contar aqui, ó, na cozinha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 numa coluna. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas com 5 quadradinhos. Então, 5 vezes 5. Essa é a multiplicação para nós chegarmos ao resultado aqui da área da cozinha, tá? Agora, dos sanitários. Vamos lá. Dos sanitários, eu tenho 1, 2, 3. Agora, quantas vezes esse 3 repete? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vezes 3. Ou 3 vezes 5, não é? Ó, tenho aqui uma linha, 2 linhas e 3 linhas com 5 quadradinhos. Então, tanto faz. 5 vezes 3 ou 3 vezes 5. Que nós chegamos ao resultado 15, tá? E se a superfície do espaço de refeições fosse recoberta por um piso retangular? Observe a seguir. Então, aqui nós temos a mesma representação do restaurante, porém, é representada por piso retangular, tá vendo? Não são quadradinhos, agora são retângulos. Vamos lá. Quantos pisos retangulares recobrem o espaço de refeições do restaurante? Então, espaço de refeições. Novamente, nós vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 retângulos. Só que agora eu não tenho 8 colunas, eu tenho menos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 8 vezes 4. Então, quem chegou ao resultado 32, tá certinho. Agora, como mudamos a unidade de medida dessa superfície, os espaços de refeições está recebendo por 32 pisos. Observe que o tamanho da superfície não mudou, apenas a unidade de medida que foi utilizada. Agora, turminha, na página 76, última atividade, vamos corrigir então. Desenhe uma superfície que vamos chamar de B, com a forma que você escolher e que tenha área maior que a da superfície A, representada a seguir. Depois, calcule a área de cada superfície. Bom, o livro já trouxe pronto essa área aqui pra gente, tá? A superfície A, essa aqui lilás, tá? A tia fez essa área aqui, a área B, mas cada um de vocês fez uma área diferente, né, pessoal? Essa daqui é você quem vai escolher. Então, a tia, só para exemplificar para vocês, eu fiz essa aqui, eu pintei de vermelhinho 30 quadradinhos, tá?
E eu fiz assim, ó, eu pintei 5 quadradinhos e 6 colunas, ó. 6 colunas, então 5 vezes 6, tá? É igual a 30, nós sabemos que é 30. Então, lá na primeira bolinha, onde diz a área da superfície A corresponde a quantos quadradinhos? Então, da superfície A, vamos analisar. Na multiplicação, então, nós vamos ver que cada coluna tem 4 quadradinhos. Então, 4 vezes, ó, 4 vezes 5. 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 colunas. Então, 4 vezes 5 é igual a 20, tá? Coloquem aí no primeiro espaço, então, 20. Agora, a área da superfície B corresponde a quantos quadradinhos? Então, é aquilo que a tia falou. Eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Em cada coluna tem 5. E eu tenho 6 colunas, então 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, é igual a 30. Coloquei lá o 30. No caso, vocês vão colocar aí o número correspondente ao tamanho da área que vocês pintaram, tá bom, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, só para vocês verem como deve ser feito, tá? Então, olha só, lá na terceira bolinha diz pra gente desenhar aqui a superfície C. Só que essa superfície C tem que ser a soma do número de quadradinhos da superfície A com a superfície B. Como a minha superfície B deu 30, somado a 20, vai dar quanto? 50. Então, eu pintei 50 quadradinhos. Uma forma de nós de pintarmos com mais facilidade é fazendo a multiplicação. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5 e repeti 10 vezes. Então, 5 vezes 10 é igual a 50. E foi o que a tia respondeu aqui, tá bom? Então, esse resultado também depende do que vocês pintaram lá na superfície B, tá legal? E é isso, turminha. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Um beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!